Eu pedi licença ao movimento que eu estava na época, era um movimento que eu estava há 5 anos já, e disse, olha, eu vou sair agora e tal, etc. E aí encontrei minha esposa, que ainda não era minha esposa, né, lógico, né? Fui trabalhar, como todo mundo, só que daí chegou o telefone em Portugal, ó, a gente quer que assim que o senhor se case, vá a São Luís acompanhar a imagem peregrina de Nossa Senhora. E era uma pessoa que tinha dado meu nome para o bispo de Portugal, né? Eu falei, como é que acharam meu nome lá e tal? Depois a pessoa que deu o nome ligou para mim, ó, fui eu que dei o seu nome lá para o bispo e tal. E eles queriam um casal. A gente ficou, na verdade, a gente ficou com muito receio, né? Porque eu já conhecia a missão como solteiro, já sabia como era difícil. Casado, e depois, quando vier os filhos, como é que vai ser, né? Todos aqueles problemas vêm na cabeça da gente. Mas vamos fazer a experiência. A lua de mel a gente passa lá, 30 dias, e aí a gente vê como é que forma. E aí nós estávamos lá já na última semana que nós íamos dizer que, olha, a missão é muito bonita, etc e tal, mas fica para outro. Né? Que a gente já tinha tudo amarrado lá em Presidente Prudente de São Paulo, né? A casa montada, o carrinho na garagem, emprego, tá tudo lá em interior de São Paulo. Então, a gente ia voltar, né? E uma senhora, eu acho que eu contei, não sei se eu contei isso da outra vez, uma senhora lá de São Luís, ela tocou na imagem do peregrino, que não é exatamente a mesma imagem, mas igual a essa, né? Que todas são réplicas, né? Da número 1, lá de Portugal. E aí ela disse para mim, olha, eu queria dizer para o senhor que antes de eu sair, que eu tinha um câncer maligno, que pegava todo o estômago e uma terça parte do intestino. E Nossa Senhora me curou. Como ela falou assim, eu imaginei que fosse uma coisa, né, anterior. Aí eu falei assim, que interessante, que bom, né? Mas foi com qual devoção? Senhora de Fátima ou Nossa Senhora Aparecida? Quando eu falei isso, ela falou assim, o senhor não entendeu nada do que eu falei. Aí caiu a ficha. Quando ela falou assim, o senhor não entendeu nada, embora eu não seja cearense ou paranaense, então no paranaense demora um pouquinho mais, cearense cai a ficha mais rápido, né? Aí eu falei, só quer dizer o quê? Que a senhora foi curada nesse terço? Foi, como é que a senhora sabe? Porque quando eu toquei em Nossa Senhora e pedi, olhando nos olhos dela e com a mãozinha no pezinho dela, eu senti Nossa Senhora removendo a doença de mim. Eu falei, só tem uma coisa marcada, tenho cirurgia, quimioterapia, não, mas vá, não sei o que e tal, fiquei falando com ela, aí ela ficou meio zangada, falou, tá, eu vou só para calar sua boca. Eu falei, pode calar minha boca à vontade, mas vá no médico, né? Eu tava com medo da mulher de repente ir no médico, né? E eu sou meio igual ao São Tomé, né? Tem que ser ali pão, queijo, né? Tem que ser comprovado mesmo, né? Não adianta só falar, né? E aí 3 dias depois veio a comprovação, fiquei sabendo que de fato ela foi curada, de fato, 100%. E foi cancelado, cirurgia, quimioterapia, tudo foi cancelado. E aí por causa desse milagre, eu olhei para minha esposa, que estava sentadinha assim também, desse jeitinho aí, só que não com a câmera, né? E olha o dedinho, né? Olha o dedinho. Então ali toda marca registrada, sempre aparece um dedinho assim, né? Mas o fato é que, diz para ali agora, querendo ou não, será que esse milagre não foi mais um sinal para nós do que para a mulher? Um sinal de que nós devemos nos consagrar a essa obra, mas daí se a gente se consagrar, não volta mais. Tudo que a gente construiu lá no sul já nesse 1 ano que passou, né, passou 1 ano, eu vou deixar para trás e nós vamos começar tudo do zero de novo e entregar na mão de Nossa Senhora. Aí ela disse, tá bom, vamos ficar e servir a Deus. Vamos servir a Deus. Aí nos consagramos a nossa vida a essa missão. Então nós temos 21 anos de casado e 21 anos que andamos pelo Brasil falando de Nossa Senhora e vivendo da providência, né? Logicamente da providência para ter as lembrancinhas, né? Lógico. Né? Bom, o fato que aí abraçamos essa missão, acompanhamos 3 imagens lá no São Luís, tivemos vários milagres. Depois apareceu o padre Raimundo da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, que pediu que a gente viesse para Fortaleza, através de outro casal que estava em Curitiba, ele estava lá em Curitiba, e ele foi numa visita dessa e falou assim, olha, como é que eu consigo um casal desse para Fortaleza, né? Aí quando nós estávamos mais próximos, pediu para a gente passar 3 meses no Montese, só 3 meses no Montese. Mas daí apareceu o padre Aurélio, então um padre lá da igreja da base aérea na época, e vários padres aí falaram, mas eu também quero, aí eu falei, padre Raimundo, os outros padres estão pedindo, o senhor libera eu do Montese? Ele, pode, cara, Fortaleza é sua. Aí então tá bom, vou começar. Aí, o resultado da história, a outra imagem, que era a primeira imagem, 2010, né? Aí os padres eu já ia embora de Fortaleza, os padres da igreja de São João de Tauá pediram para formatar um núcleo do movimento na paróquia de São João. Aí veio essa imagem de 2012 para cá, para Fortaleza, e está até hoje. Só que os padres da igreja de São João de Tauá foram para a Itália agora, e aí eu voltei à tutela do padre Raimundo, né? E qual é o objetivo dessa missão? Bom, sobre os milagres. Aqui em Fortaleza, até o momento, nós estamos com, pelas minhas contas e pelos testemunhos das pessoas, né, 119 milagres, né, de cura de corpo, né? E 12 ateus e 19 protestantes e 36 espíritas que se converteram com a peregrinação de Nossa Senhora.
Agora, quando eu falo 119 milagres, tem que considerar o seguinte: eu não estou considerando graça alcançada, só o milagre mesmo, como esse de fato. Por exemplo, nós temos aqui em Fortaleza 49 mulheres que pediram a graça de ser mãe diante aqui da visita da imagem peregrina. 49. Dessas 49, todas foram mães. Mas eu só contei no 119, como milagre mesmo, 4. As outras 45 eu contei como graça alcançada. Por quê? Porque elas tinham condições, minimamente pouca, mas tinha. De engravidar. De engravidar. Essas 4, segundo o que elas me narraram, não tinham condições mesmo, né? Então aí eu postei milagre, né? Por exemplo, câncer de mama. Se eu fosse considerar todas as graças que as pessoas alcançaram da cura de câncer de mama diante da imagem do Nosso Senhor, numa visita dessa, porém, fizeram quimioterapia, fizeram cirurgia e tal, etc., era 2.500. Mas não conto. Por quê? Porque teve cirurgia e teve quimioterapia. Agora, chegou, pediu e saiu curada, é outra história, né? Um caso que me marcou muito, aqui tem vários, um caso que me marcou muito aqui, nessa matéria de câncer de mama, foi aqui num bairro chamado Kennedy, conhece? Pronto, estava no Norte Shop, né? Entrou no Francesco, alguma coisa... Presidente Kennedy, Aí entrou atrás do Norte Shop, tem uns prédios assim, faz um L, né? Tem um condomínio lá que a primeira vez deu mais de 60 pessoas, então entrou muito nome de uma vez assim, está com alguns anos já. Mas como entrou muito nome de uma vez, aí todo mês quase eu estava lá, alguém era sorteado, todo mês, né? Mas tem uma senhora lá que colocou o nome na primeira visita. Sabe quando é que ela foi sorteada? 3 anos depois. Mas olha só o curioso do sorteio dela, né? Ela tinha que fazer um exame de praxe, né? Todo mundo sabe disso, né? E todo ano ela tem que fazer, faz, né? Aí ela foi no médico, tal, tranquilo, mas chamou ela: olha, tem uma coisa estranha aqui, eu vou ter que fazer um segundo exame. Fez o segundo exame, deu um câncer tamanho de uma laranja por trás dos seios. Nunca tinham achado desenvolvimento, porque olhavam só aqui e não olhavam por trás. O resultado que ele falou assim: a senhora tem fé? Tenho, doutor. Pô, reze muito, minha filha, porque para que esse câncer não tenha se enraizado para o pulmão, que está muito profundo, e está do tamanho de uma laranja. Nós vamos ter que amputar aqui, etc e tal. E ela chegou em casa, logicamente, né? Como é que fala? Devastada, né? Arrasada, devastada. Jogou aqui em cima da mesa assim, colocou, aí o celular estava com uma mensagem que eu não quis nem ver, né, tal. Aí, outro dia de manhã, quando ela foi pegar o celular, que ela resolveu olhar a mensagem, que ela não quis ver no outro dia, né? Você foi sorteada para Nossa Senhora. Aí ela ligou rapidamente, né? E disse assim: olha, boa noite. Tem um lugar aí, tem uma aqui, vou deixar melhor. E aí ela disse assim: isso é um sinal de Nossa Senhora. Não é possível que eu demorei 3 anos para ser sorteada e sou sorteada logo no dia que recebo essa notícia. Aí foi feito o texto e tal, etc, como vai ser também, né? Ela não contou nada na hora. Moral da história, depois que ela me encontrou de novo, ela disse assim: olha, naquele dia não quis contar, mas eu voltei no outro dia, depois do texto, lá no médico, e falei assim: eu quero um novo exame. O médico, por quê? Porque eu fui sorteado no dia que o senhor me deu esse resultado. Eu tenho certeza que Nossa Senhora me curou. O médico ficou meio assim: não, mas vai ficar caro, outro exame e tal. E ela é cabeleireira, não é muitas costas, né? Aí ela disse: eu não quero saber quanto vai custar, você vai me fazer outro exame, eu não vou aceitar esse exame não. O senhor vai ver que eu estou curada por Nossa Senhora. O médico não levou muito a sério, mas vou fazer o exame. Fez um novo exame, você já sabe dar a resposta, né? Curada completamente, né? Ali foi um milagre mesmo. Então me marcou muito esses detalhes todos da história, né? E esse é um dos 119, né? E teve outros milagres também de audição, de visão. Teve praticamente, eu considero, 2 ressurreições, porque eram 2 pessoas que estavam na UTI e estavam, o médico tinha dado para a família morte cerebral, mas a família não queria desligar o aparelho e eles queriam a doação de órgãos da pessoa, então o coração estava batendo, segundo os médicos, por causa do aparelho, mas o cérebro já tinha ido embora. Porém, a família, muito fervorosa, né, me fizeram um pedido, né, para fazer uma vigília de oração. Nossa Senhora chegava na casa, então como era uma situação muito grave, eu disse para a pessoa: olha, eu não vou fazer aquela palestra que eu faço no começo. Eu sei que tem uns que gostam, outros não gostam muito da palestra, mas enfim, gosto só de rezar logo e pronto, né? Deus fala assim: você vem rezar ou vem ouvir sermão, né? Mas é bom a gente conhecer um pouco, né? Aumenta a nossa fé, né? Para poder servir, tem que conhecer a mais e servir a Deus, né? Para conhecer tem que saber alguma coisa, né?
Mas a moral da história, que nós fizemos, então, eu falei, não vai ter aquela palestra, eram pessoas bem conhecidas já como vocês, né? E eu disse assim, todo mundo já me conhecia, então eu vou entrar com Nossa Senhora já coroada, não vai ter coroação, e nós vamos rezar durante 1 hora direto. O rosário todinho, né? E o rosário de 3/3 mesmo, mas vamos rezar o rosário todinho durante 1 hora, eu intermediário com algumas outras orações, de pedido a Nossa Senhora, orações espontâneas que vinham no momento. Não pode dizer o que na hora que está querendo, né? É isso, que diz na hora que está querendo. Mas numa vigília de oração, a gente sempre diz para as pessoas, olha, quando a gente vai para uma vigília de oração, a gente diz, olha, a gente vai rezar por uma única intenção. Eu sei que tem outras pessoas que estão precisando, todo mundo, quem não precisa, né? Mas, se a gente vai rezar para aquela situação, todo mundo vai ter que colocar só uma intenção. Né? E o resultado da história, você já sabe, né? A pessoa voltou, né? Mesmo do estado de coma, não, de morte cerebral. Né? Morte cerebral, porque estado de coma, o médico considera milagre mesmo. Nós tivemos 2 casos assim aqui em Fortaleza. Né? Então, foi uma graça muito forte. Né? Agora, é claro que são ocasiões especiais, tal, e tem que obedecer. Né? Agora, de onde é que eu tirei essa história de vigília de oração, que tem que ser uma intenção só? Né? É muito simples. São Paulo. Né? São Paulo, eu não me lembro agora qual o local que ele estava, se eu não me engano era na Grécia. Ele estava fazendo uma pregação, como agora, assim, depois à noite, assim, né? E ele estava numa casa de 2 andares. E tinha um rapaz recostado assim naqueles parapeitos, né? E o rapaz cochilou na pregação de São Paulo, né? Bom, primeiro eu fiquei até tranquilizado, porque se um rapaz cochilou na pregação de São Paulo, quanto mais comigo, né? Aí nunca mais eu liguei quando alguém dormisse comigo pregando, sabe? Aqui quase não acontece não, tem outros lugares que acontece, só deixa cochilar um pouco. Bom, aí o fato é que o rapaz caiu do 2º andar e quebrou o pescoço e morreu. E São Paulo percebeu que aquilo ia dar um problema muito grande para a evangelização dele no local. Aí ele pediu com outros homens que carregasse o jovem até lá em cima, pediu para a comunidade não sair, a comunidade ficar ali, e falou assim, olha, botou o jovem no meio da sala e falou assim, nós vamos rezar todo mundo aqui agora com uma única intenção, para que Deus devolva a vida a este jovem, para não atrapalhar nosso apostolado. E foi aí que eu tirei a única intenção, entendeu? Agora, São Paulo se baseia no quê? Nas palavras de Jesus Cristo. Né? Que nós temos o costume, como nós somos, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, nós somos muito medíocres, por natureza. Então, quando Jesus falou assim, onde tiver 2 ou mais, meu nome, eu estarei entre vós, né? As pessoas falam assim, 2 então tá bom. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte, olha, sua oração pode conseguir a graça, mas quanto mais gente estiver junto com você rezando, essa união de oração é que vai trazer a graça necessária, entendeu? E aí é que ele fala, onde tiver 2 ou mais em meu nome, tudo que pedires de meu Pai, em meu nome, eu concederei, né? Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, a oração comunitária tem o seu papel. Não tem hora que a gente reza sozinho, tá ótimo, aquela oração e tal, mas tem hora que a gente tem que se juntar uma intenção e rezar por aquela intenção. Entendeu como é? Foi aí que eu tirei a vigília de oração e, graças a Deus, tivemos esses resultados positivos. Teve outros, mas foi outros assuntos. Mas o que são esses milagres que envolvem tanto as imagens peregrinas de Fátima de Portugal? Né? Porque eu já tinha acompanhado outras imagens aqui no Brasil e não tinha visto tanto milagre. Né? Bom, primeiro que nós estamos ligados diretamente à fonte, aonde é o Santuário de Fátima. Né? Tanto é que o nome do nosso movimento é esse, Movimento da Mensagem de Fátima. Né? Depois eu descobri que além da bênção do bispo e do padre lá, que é a bênção de envio lá do santuário, a intenção que a gente colocar um texto agora aqui, os padres celebram a missa da Capelinha das Aparições, já celebram pelas nossas intenções também. Ponto 2. Mais uma coisa que eu descobri depois que eu estive aqui. Você sempre aumentando o conhecimento, né? Ocasionalmente, eu descobri uma coisa fabulosa sobre o movimento, né? Que ele tinha outro nome e que ele tinha uma primeira fundação. Porque a fundação que eu conhecia é que ele foi fundado pela Conferência dos Bispos Portugueses, o Movimento da Mensagem de Fátima. Depois descobri que esse movimento era um movimento que existia já antes e que foi reformulado pelos bispos e que tinha outro nome, que era Cruzados de Fátima. Depois eu descobri que antes de Cruzados de Fátima eram os Pios Devotos de Fátima. E esses Pios Devotos de Fátima vêm com um padre que remonta aonde? Em 1928, na Espanha, com a irmã Lúcia. E Nossa Senhora aparece a irmã Lúcia no convento e diz o seguinte: chame para mim o padre Formigão
e diga para ele montar um movimento por onde seja divulgada no mundo inteiro a consagração do Imaculado Coração. Lembrando que a Lúcia tinha entrado num convento carmelita, então ela não ia poder sair pelo mundo divulgando. Então Nossa Senhora falou, você vai ver aqui como carmelita, para alcançar as graças, para que essa difusão, a consagração se estenda para o mundo inteiro, mas é preciso que tenha alguém também na lida, na luta. E aí Nossa Senhora manda a irmã Lúcia chamar quem? Padre Formigão. E a Lúcia ela ia saber quem era Padre Formigão? Então o que a Lúcia fez? Falou com a superiora mandou uma carta para o seu bispo sabia quem era da diocese, ele mandou uma carta para o Padre Formigão foi até a diocese e falou assim, ó, vai lá até o convento da Lúcia, que a Lúcia quer conversar contigo. Aí o Padre Formigão ficou um pouco assustado, né? Mas a Lúcia, aquela que viu Nossa Senhora, é a mesma? É ela, quer falar contigo. Mas por que ela quer falar comigo? Não sei. Só mandaram uma carta direto do convento que a Lúcia quer falar contigo. Aí ficou já meio assim, né? Aí chegou lá, né? Tem um negócio chamado parlatório. Tem as grades, a irmã fica de um lado, viram isso, né? Do outro lado o padre, né? Aí a irmã Lúcia chegou e falou, ó, padre, o senhor tem que fundar um movimento para difusão e tal da consagração no mundo inteiro. Aí foi Nossa Senhora mesmo que falou? Foi Nossa Senhora. Mas me diga uma coisa, Nossa Senhora falou meu nome mesmo? E por que não ia falar? A Lúcia já ficou meio, né? E por que não ia falar? Nossa Senhora conhece a todos e a cada um, como se a gente fosse filho único, né? Aí ele tomou a cargo fazer o movimento, né? Mas o movimento ficou meio parado, né? E depois virou Cruzados de Fátima. Depois, quando chegou em 94, numa conferência dos bispos de Portugal, eles resolveram renovar o movimento, dar um outro estatuto para o movimento, para dar mais força e de fé pública, né, para o movimento, né? E aí, quando foi no ano de 2000, o Papa, quando foi beatificar Francisco de Assis, chamou o bispo de Leiria, na época Dom Serafim, e disse, olha, tá muito bom, tem muitos leigos por aí e tal, fazendo a missão com Nossa Senhora, mas agora eu quero casais também. Porque a partir do ano de 2000, o demônio vai lutar muito contra o santo sacramento matrimonial. A tal ponto, dizia o Papa João Paulo II, que o demônio vai tentar modificar, olha só, eu achei muito curioso essas palavras, o demônio vai tentar modificar na cabeça das pessoas o sentido do casamento que Deus colocou, que é entre homem e mulher. Quando eu vi a primeira vez, eu não entendia muito bem, hoje eu entendo bem. Né? E aí ele completou ainda, e mesmo que esse casal que entre com Nossa Senhora não diga nada sobre o sacramento matrimonial, o fato de verem um casal, um homem e uma mulher levando Nossa Senhora, fará muito bem a outros casais para perseverarem na fé, porque vai ser difícil a vida do casal na perseverança da fé. O Papa João Paulo II, um profeta, né? Você vê que é uma coisa assim fabulosa. E aí que ele falou, olha, Nossa Senhora deve entrar nas famílias com a coroa na almofada, porque assim que coroam Nossa Senhora, já estão dizendo comigo, eu amo e quero servir. Olha o que é a consagração, se nossa atitude de amor. Então, quando a gente coroa Nossa Senhora, nós estamos, no fundo, nos consagrando a Jesus pelas mãos de Maria. Alguém pode dizer assim, né? Hoje está muito em voga isso, né? Ah, mas não tem que fazer aquela consagração de São Luís, né? Pelo tratado da verdadeira devoção, né? Inclusive, quando eu fui para a paróquia de São João do Tauap, o padre Cabral e o padre Samuel pediram que eu fizesse desse o curso da consagração. E na época, quando eles pediram isso, em 2010, 2011, os únicos lugares que já estavam fazendo esse estudo aqui era a REST e os Arautos do Evangelho, né, que ainda ficava lá na rua Paulo Rodrigues. Ninguém sabia o que era consagração Nossa Senhora, que era a consagração de São Luís, né? Aí na primeira reunião assim, que eu fiz, tinha lá Casal do Shalom, Novo Caminho, Cidade de Recado. Inclusive tinha um casal que participava lá dos Arautos, estava lá também, achei que está curioso isso, né? E aí depois que eu fiz o primeiro estudo, 12 sábados seguidos, né? Na verdade deu 16 sábados, porque o negócio não era para ser 12, e deu 16 sábados porque eu só queria aprender mais. Moral da história, saíram, fizeram propaganda, na segunda turma veio mais gente desses grupos, na terceira também. Só que daí, quando ia fazer o quarto grupo, todos esses movimentos já começaram a arranjar pessoas do próprio movimento, para que essas pessoas dessem o curso no seu próprio movimento. E eu dizia para eles no começo, falei assim, olha, seja qual for o seu carisma ou o seu movimento, eu não quero que você entre no nosso movimento, porque o nosso movimento pode entrar, a gente formou um núcleo lá na paróquia de São João, porque eles que estavam meio avulso, mas se você já tem seu movimento, você vai voltar para o seu movimento, levando essa sementinha da consagração. Né? E foi o que aconteceu. E aí hoje, a gente passa aí, outro dia passa naquela, perto aquele teatro de Alencar, né? Tem uma rua ali, eu passando, um daqueles feirantes com um radinho, né?
Rádio Dom Bosco, estão abertas as inscrições para o curso da consagração. Agora virou quase que, desculpa a palavra, né? Eu não gosto dessa palavra que eu vou usar agora, mas enfim, virou quase um modismo, né? Ser consagrado a Nossa Senhora, né? Todo mundo quer usar a correntinha e falar que é consagrado e tal, né? Só que ao mesmo tempo a gente percebe que houve uma pequena, como é que eu vou dizer assim, uma pequena queda no que é ser consagrado, né? Muitas pessoas às vezes não fazem o curso completo, ou às vezes fazem um curso muito rápido, aqueles cursos relâmpago, que é só um sábado e domingo, né? E aí usa a correntinha, mas não assume de fato a sua vida de consagrado. Eu não vou entrar no tema agora aqui, né? Alguém que já fez essa consagração pelo Mar de São Luís? Você já fez? Não. A senhora já fez também? Eu já Fazendo. fiz. Você fez também? Fazendo. Ah, tá fazendo. Eu fiz. Fez também, né? Qual movimento que vocês usaram? Eu fiz no Instituto Nossa Senhora da Aurora. Ah, da Aurora, aqui do Frei, né? Não, é da Santa Edith de Maria. Ah, a Senhora da Glória, Padre Elano, não? Já era o Padre Elano, já. Mas quem O que mais que fez aqui? A obra Refúgio. Estou fazendo lá no Nossa Senhora da Aurora também. Ah, a mãe mais fez, não? Não. Bom, o fato é que, não sei, quem já fez não sei se vai lembrar disso, né? Tem lá 7 falsas devoções, que São Luís fala, lembra disso, não? Lembra mais ou menos, né? Então ali São Luís, ele passa a ferro, né? Olha, um verdadeiro devoto não pode ser assim, né? Por isso que ele já fala 7 falsas devoções, né? São devoções que geralmente todos nós caímos em alguma, né? A mais particular que todo mundo cai é o devoto interesseiro. É aquele que só reza quando precisa de uma graça, né? Aí precisa de uma graça. Ah, o texto ganha graça. Então ele vai lá, puxa a gaveta, sopra a poeira do texto, né? Agora eu vou rezar, né? Ah, agora alcancei a graça. O texto volta para a gaveta, né? Não, esse é o devoto interesseiro. E Nossa Senhora ainda atende, né? Porque ela quer naquela esperança que a pessoa, uma vez atendida, ela tenha vamos dizer assim, uma obrigação de amor de continuar rezando. Mas o devoto interesseiro geralmente ele só reza na precisão, né? Aí fica procurando qual a oração mais forte e tal, né? E na verdade é a oração mais forte. A oração mais forte Buscar Deus pela dor, não pela devoção, né? pela dor. Pela dor. Mas se ele buscar a Deus pela dor, ainda é um bom sentido. Mas ele vai buscar, na verdade, não é a Deus, ele vai buscar a obra de Deus e não o Deus das obras, entendeu? Esse é o problema, né? Então São Luís ele vai falando coisas que pega cada um de nós. Rapaz, será que eu não sou um devoto interesseiro? A gente começa a fazer um exame de consciência, né? Então, quando você estuda o livro com seriedade, né? E mesmo que não só o que o professor, o diretor está dando ali, mas você vai lendo devagar e todo ano vai lendo e relendo o livro, Nossa Senhora vai dando a inspiração do momento. Olha, tem que mudar isso na minha vida, tem que mudar aquilo, tem que criar, né? Tem alguns que o Espírito Santo é mais rápido, né? Que nem às vezes a pessoa vê, no caso aqui, a pessoa vê num texto desse, entende que a coroação é uma consagração, olha para os olhos da Nossa Senhora e já vê logo, olha, eu vou mudar isso e aquilo na minha vida, né? As minhas atitudes, essas atitudes não estão condizentes para ser um consagrado na Nossa Senhora, nem porque não estão condizentes com Deus, não estão condizentes com o mandamento, não estão condizentes com a fé e a moral, entendeu? Bom, mas o que é que nos faz consagrado mesmo? Não é o livro. São Luís fala isso no livro também. Eu não lembro qual é a página agora, 65 ou 45, mas são só 2 linhas. No tratado todo, só 2 linhas que ele fala bem claramente. O que lhe fará consagrado a Jesus pelas mãos de Maria é um ato de vontade, é um ato de amor. Baseado nessas 2 linhas que o Papa João Paulo II falou, olha, quando coroarem Nossa Senhora, estarão fazendo comigo sua consagração. Porque quem coroa uma rainha já está dizendo, eu amo e quero servir. Então, para nós, essa atitude de amor já nos faz consagrados. Está entendendo? Então, quem quiser sair daqui consagrado, mesmo que esteja estudando ainda, sairá consagrado. Mas devo deixar de fazer o estudo? Não, pelo contrário. Né? Você pode fazer o estudo porque é um aperfeiçoamento para você entender melhor o que é ser um consagrado. Qual é o seu papel de consagrado. Entendeu? E aí depois tem as benéficas da consagração e tem as obrigações da consagração, né? A qual eu não vou entrar aqui porque aqui não é um curso da consagração, né? Mas depois vocês podem entrar no YouTube, Mensageiros de Fátima Brasil. Mensageiros, alguém já acompanha aqui? Não? Mensageiros de Fátima Brasil. Aí vocês procuram lá embaixo, acho que já tem mais de 1 ano já, que eu falo de algumas vantagens da consagração. Não todas, mas tem algumas vantagens da consagração. Aí vocês vão ver como é importante
a gente ser consagrado a Nossa Senhora. Você tem que procurar depois pelos vídeos, né? Coloca nos vídeos, procura pelos títulos, né? E vai chegando lá, tá certo? Mas sairão daqui consagrados, né? Uma das benéficas da consagração, essa que eu vou falar aqui rapidinho, né? É que todos nós aqui chegamos com nosso anjo da guarda. Certo? Mas, quando a gente fizer a consagração, sabe como é que nós vamos sair daqui? Além do anjo, vamos sair com o arcanjo. Então, quem já participou comigo, se na época que fez comigo aqui, tinha intenção, quando a senhora veio aqui, né? Tinha intenção de se consagrar, então já tem o arcanjo. Agora, se não tinha, porque falhou alguma coisa, um lapso de memória, um lapso de explicação minha, né? Então, se fizer agora, quando coroar, se ela tiver a intenção, saíram daqui acompanhados de um arcanjo. Olha aí, viu? Né? Quem mora aqui vai continuar com o arcanjo, né? Lógico, aqui dentro. Né? Por quê? Porque São Luís fala que quando nós fazemos a consagração à Nossa Senhora manda um arcanjo nos proteger. Então, além do nosso anjo da guarda, ganhamos ainda um arcanjo. Né? Isso é uma das benéficas da consagração. Existe outro, mas não vou falar aqui, então vai tomar muito tempo, eu sei que vocês não... vai ser muito longo. Né? Bom, o fato é que aqui nós vamos atender 2 pedidos de Nossa Senhora. Coroando, estaremos consagrando, e quando colocarmos o texto na mão de Nossa Senhora, estaremos dizendo sim ao segundo pedido de Nossa Senhora, que é de rezar o texto, mas na verdade é o rosário, né? Mas Nossa Senhora tolerou pelo menos um texto, né? Todos os dias. Do mês de? Não, todos os meses. A pegadinha estava aí. A pegadinha estava aí. 365 dias do ano. Exatamente, com perseverança, né? Todos os meses. Olha que Nossa Senhora apareceu em 1917, o texto é de 1200, né? A Nossa Senhora insistiu, as 6 vezes que ela apareceu em Fátima, insistiu para rezar o texto, né? Toda vez ela falava, continueis a rezar o texto pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo inteiro, né? E pelo triunfo, lógico, do Imaculado Conceito de Maria. Mas depois de 1917 até o ano 2000, vamos colocar assim, ano 2000, século XX, né? Que todos nós aqui acho que nós somos século XX, né? Ninguém manda ouvir não, né? Teve mais alguma aparição de Nossa Senhora? Você lembra de alguma? Aqui no Brasil? Tanto faz, Brasil ou fora, não importa. Eu estou lendo um livro que fala de várias aparições de Maria, tem no mundo todo. Calcula-se que tenha mais ou menos, eu não lembro o número exato agora, mas pelo mundo inteiro são mais de 240 aparições de Nossa Senhora no século XX. O século XX é o século que mais teve aparição da Virgem Maria. Impressionante, né? Mas por que teve tanta aparição? Porque o mundo estava santo? Não, ao contrário, porque o mundo estava muito pecador. E por isso precisava muito da assistência da mãe. Quando é que a mãe assiste mais o filho? Quando o filho está doente. Né? Bom, pode ser que o século XXI ganhe ainda, né? Também, não sei. Né? Mas tem no Brasil, alguém falou aqui, Campinas, né? Nossa Senhora das Lágrimas, né? Pernambuco, Simbres, né? Em Simbres, Nossa Senhora quis ser conhecida lá com o título de Nossa Senhora das Graças. E em Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas. E tem uma terceira. No Brasil. Que é tão forte quanto Nossa Senhora das Lágrimas. E quando eu li a história, fiquei mais impressionado que Nossa Senhora das Lágrimas, viu? Por enquanto, é a aparição mais longa da história da igreja. Em Erechim, no Rio Grande do Sul. E lá Nossa Senhora quis ser chamada de Nossa Senhora da Santa Cruz. Porque aqui ela disse é terra de Santa Cruz. E ela deixou 2 sinais. Ela fez o sinal da cruz no chão. E ali fica a cruz, não nasce nada. Tentaram destruir várias vezes. Inclusive os padres passaram com um trator, inclusive, ali. E depois plantaram milho e tal, ou trigo. E quando nascia, voltava a cruz. Até hoje está lá a cruz. Nossa Senhora fez, né? E o padre que estava duvidando na época, né, em 45, ele debuiando o milho lá, para com isso, Doroteia. Doroteia é o nome da mulher que viu Nossa Senhora lá em Rio Grande do Sul. Inventando história, não sei o que e tal, zangado, né? Só acredito nessa santa quando onde jogar esse milho nasceu uma fonte d'água. Só que ele sabia que em frente da casa dela já tinham procurado água para fazer o poço e não tinham achado. Então ele jogou onde ele sabia que não tinha água. No outro dia, a fonte, né? Inclusive nós temos essa graça. Em 2 pontos do Brasil nós temos o mesmo milagre de Lourdes da água milagrosa. Simbres e Erechim, Rio Grande do Sul, né? Agora eu fiquei impressionado com a história, sabe de quem? Foi da vidente
do Rio Grande do Sul. É uma mãe, dona de casa, que as outras nem sabem, é criança, é freira. A de Simples era criança, virou freira, né? A irmã Amália já era irmã, né? E a irmã Amália tinha os estigmas, né? Sabia disso? Não? Ah, não sabia? Eu não sei se soubesse. Tinha um estigma igual ao Padre Pio, né? Bom, até eu fiquei impressionado. Nossa, ela tinha um estigma também. E quando ela falava com Nossa Senhora, ela levitava, a irmã Amália, né? O joelho dela ia lá em cima, né? Aí quando eu fui ler a história de Doroteia, mãe de 8 filhos, ela tinha um câncer, estava lavando roupa. Olha, curioso, né? E viu que ela, não sei se você já viu aquelas tábuas de bater assim, né? Batendo assim. Aí ela fez uma oração ali, ô minha Nossa Senhora, tenho 8 filhos para criar. Faço qualquer coisa, qualquer pacto com a senhora, para a senhora me deixar viver e ter esses 8 filhos. E Nossa Senhora apareceu para ela assim: você está disposta mesmo a fazer qualquer coisa? Tá? Estou. Pois você vai estar disposta a passar toda a paixão de Cristo, toda sexta-feira santa? Estou. Pois eu vou aparecer no próximo ano, daqui para frente, 5 vezes no ano, né? Em honra a 5 chagas, e você vai sofrer toda a paixão de Cristo na sexta-feira santa. Ela está aceita. Isso foi em 44. Quando foi em 45, Nossa Senhora apareceu de novo e começou a dar as mensagens para ela. Muito parecido com Nossa Senhora das Lágrimas, as mensagens, né? Falando que no Brasil poderia cair no comunismo, não se convertesse. Mas só que lá ela fala mais taxativamente mesmo, né? Bom, moral da história, o que me impressionou? Quando chegou na sexta-feira santa, não foi só na mão o estigma, foi toda a paixão nela, no corpo dela. Conforme a hora que Jesus suou sangue, ela suava sangue. Conforme a hora que Jesus foi flagelado, ela começava a verter sangue pelo corpo inteiro. Conforme a hora que ele foi coroado de espinhos, aparecia. E a hora que chegava às 3 horas da tarde, a lança abria aqui também. E aí o que acontecia com ela às 3 horas da tarde então? O que aconteceu com Jesus? Ela morria. E a primeira vez, logicamente, botaram ela no caixão. Ninguém sabia de nada. E os filhos chorando. E a bichinha, os médicos foram lá, examinaram ela, está morta, mortinha da Silva, pode enterrar. Né? Fizeram o corpo dela, limparam, botaram no caixão. E bom, agora vamos fechar o caixão para poder enterrar, né? Lógico, né? Já passou 24 horas e tal. E aí as crianças que foram em cima, mamãe, volte, que os filhos dela não queriam deixar, né? Uma até pulou por cima dela no caixão. Quando ela pulou por cima dela do caixão, ela abraçou o filho e falou assim: mamãe está de volta, filhinhos, calma. Né? A história não conta se saiu alguém correndo pela janela, né? Eu não sei, ela não conta esse detalhe, né? Mas foi uma assombração, você ficou assustado. Aí o pessoal foi entender, e aí toda sexta-feira o pessoal já sabia, botava ela na cama, né? Ela morria, mas no domingo de Páscoa, 6 horas da manhã, ela voltava à vida. Esse aí eu fiquei realmente impressionado com toda a história, né? E fiquei impressionado também com, eu não vou contar aqui, depois vocês podem, qual é o nome do YouTube que eu falei? Mensageiro de Fátima Brasil. Tem um pouquinho essa história, um resumo, mas tem lá um resumo também de Nossa Senhora de Santa Cruz e a perseguição que ela teve. Só não contei lá no YouTube quem foi que perseguiu, porque ia ficar uma conotação muito pesada, né? Mas perseguiram ela de apedrejar, 9 mulheres apedrejar ela, atirador, pagaram pistoleiro para matar ela, prenderam ela várias vezes, né? Colocaram gesso para não sair sangue, nada adiantava, entendeu? E ela foi até 88, né? Pouco depois não só falou: não vou aparecer mais, porque esse ano você vai falecer, de verdade agora. Esse ano é o último ano, né? Então ela já sabia que iria, e ela sabia tudo o que ia acontecer, que iam fazer com ela. Nossa Senhora dizia: esse ano vão perseguir, vão fazer isso contigo, mas eu vou estar do seu lado. Vão te colocar éter no sangue, mas eu vou estar do seu lado. Vão te apedrejar, mas eu vou estar do seu lado. Ela já sabia, mas era para oferecer, e tudo aquilo era para oferecer pela conversão do Brasil, dos brasileiros, e pela conversão do clero. Nossa Senhora falou: olha, vai vir, a Nossa Senhora chamou de igreja dissidente. Dissidente, foi Nossa Senhora que falou, né? E você precisa rezar muito, porque os padres vão largar as batinas, né? 44, né? Vai acontecer isso no Brasil, vai acontecer aquilo, então é preciso que seu sofrimento vai ser todinho por eles aí, pela conversão do Brasil e pelo mundo, né? E assim vai.
Então, a história dela. Agora, se vocês puderem entrar mais depois em outro canal de YouTube que fale com mais detalhes sobre Nossa Senhora de Santa Cruz, eu aconselho. Inclusive, tem até uma filmagem dela mesmo contando. Ela, um ano antes dela falecer, um repórter foi lá, botou aquelas câmerazinhas antigas, tem até aqueles negocinhos de PAL, né, de pau assim, né? E ele conversando com ela e ela dizendo, né? E o que Nossa Senhora de Santa Cruz pediu? Agora é uma coisa interessante. E aqui eu encerro. Logicamente, de todas essas aparições pelo mundo inteiro, Nossa Senhora pediu para rezar o rosário. Mesmo Nossa Senhora das Lágrimas também tem uma hora que ela pede para rezar o rosário. Embora dê o texto do rosário, mas o texto mesmo, Nossa Senhora sempre pede para se rezar. Tanto é que a irmã Amália faleceu rezando o terço mariano, não o terço do rosário das lágrimas. Sentadinha rezando o terço mariano, ela fechou os olhos, só que ela estava dormindo, ela tinha ido para o céu já. Não é? Irmã Amália. Mas, no caso no caso da Doroteia, Dona Doroteia, que é a senhora, dona de casa, Nossa Senhora falou assim, olha, a salvação para o Brasil e para o mundo, além da conversão, está dentro dos lares, a última trincheira será os lares, e é preciso catequizar as crianças dentro dos lares, desde o início, desde pequenininha. E com os adolescentes, fazerem grupos de adolescentes e catequizar esses adolescentes, para que assim que eles crescerem e assumirem o comando do mundo, assumam com a mentalidade de Cristo e não com a mentalidade do mundo. E assim, agora que palavra de Nossa Senhora, e assim se evitará o grande mal que se estende sobre o mundo e que vem da Rússia. E aí a Doroteia pergunta, a senhora está se referindo ao comunismo? E Nossa Senhora responde, sim, estou me referindo ao comunismo. E aonde entrou esse grande mal, as pessoas perderam a devoção à minha pessoa, Nossa Senhora, e por isso muitas almas estão aí para o inferno. E aí ela faz uma segunda pergunta, 44 estava na Segunda Guerra Mundial, certo? Segunda Guerra Mundial. Ela fala, e essa guerra vai acabar? Sim, essa guerra está próxima de acabar. Mas se os homens continuarem a pecar, haverá uma guerra ainda pior. Foi muito parecido com a conversa da Lúcia. A Lúcia estava na primeira guerra. Essa guerra vai acabar? Sim, essa guerra acabará. Mas se os homens continuarem a pecar, haverá uma segunda que será pior. E foi a segunda. Agora, nesse caso aqui, não. Está na segunda e Nossa Senhora fala da terceira. E aí Nossa Senhora fala, e nessa guerra, muitos países desaparecerão. Isso para Doroteia, tá? Não é Lúcia, não. Doroteia. Muitos países desaparecerão. Muitas coisas queridas da igreja também irão desaparecer. Ou seja, por causa de uma guerra tão terrível que muitas igrejas bonitas, muitas coisas que nós amamos da igreja, vai desaparecer. Né? Existem outras profecias que dizem que Roma vai desaparecer também nessa guerra. Eu não tenho certeza. Aí é de outras aparições. Né? Mas é de se assustar. Né? Agora, um detalhe que me chama a atenção, e aí por que eu estou falando isso aqui? Para chamar vocês à conversão e à oração. Né? Se todo mundo lembra daquele terremoto da Turquia, né? Sim. O que poucos sabem é que uma semana antes, ou uns dias antes, não sei se foi uma semana ou uns dias antes, apareceu um sinal no céu que parecia uma rosa vermelha, assim. Uma nuvem vermelha que fazia umas voltas assim, parecia como uma rosa, assim, enorme. Sabiam disso, não? Não. Isso foi um pouco antes do terremoto. Agora, depois que apareceu isso, veio o terremoto. Só que agora apareceu de novo. Sabe onde agora? Pegando dá para ser visto da Itália e da França. O mesmo. Você agora é recente? Está com uns dias aí, umas 2 semanas, não lembro agora. Foi o começo do mês, final do mês passado. Né? E apareceu de novo a mesma coisa que apareceu na Turquia. Igualzinho, coisa, né? Inclusive a NASA achou muito estranho, porque aquilo só aparece pequeno, só dá para ver da estação espacial, no Polo Norte, no Polo Sul. Não é a aurora boreal, não, é um outro fenômeno. Né? E agora apareceu em cima da Turquia, e enorme, que geralmente é pequeno, igual não é enorme, e todo mundo da Terra viu, né? E agora apareceu em cima da França, tanto da França como da Itália, dá para ver. Né? Curioso, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque nós precisamos rezar com muita fé e muita oração. E se a gente for fazer a consagração, fazer uma consagração com seriedade. Né? Porque o que Nossa Senhora pediu para
barrar. Agora, veja bem, toda vez que Nossa Senhora fala que vai acontecer, geralmente Nossa Senhora coloca uma palavrinha antes. Se é condicional, né? Se os homens não se converterem. É preciso que nós se convertemos e também oração e penitência. Nossa Senhora sempre pede, todas as aparições. Oração e penitência para que isso não aconteça. Porque se fosse para Nossa Senhora falar, olha, vai acontecer, não adianta você fazer nada, para que Nossa Senhora ia aparecer? Vai acontecer mesmo. Tá? Não, ela aparece para dizer, olha, vocês podem mudar essa história. Há condições de mudar essa história. Isso só vai acontecer se vocês não ouvirem Nossa Senhora. Mas se vocês ouvirem Nossa Senhora, nós podemos mudar isso. Entendeu? Então, essa é a esperança que Nossa Senhora deu em Fátima. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Nós podemos ir, isso vai, agora, essa profecia, dizem todos os teólogos, é a única parte de Fátima que é a profecia absoluta. Isso vai acontecer. O que depende de nós, então? O caminho. Ou o caminho do amor, ou o caminho da dor. Nós queremos o caminho do amor, por isso que nós estamos aqui. Né? E embora eu tenha falado demais já, né? Mas nós vamos agora coroar Nossa Senhora nessa intenção. Olha, Nossa Senhora veio aqui para nos dar esperança. E Nossa Senhora, quando ela veio, falou, não tenhais medo, vossa mãe está aqui. Então ela veio dizer, calma, meus filhos, eu estou junto com vocês. Eu estarei do lado de vocês. Mas é preciso que vocês estendam a mão para ela. Como é que a gente estende a mão para ela? Como se consagrando a ela. Como é que nós vamos fazer isso agora? Coroando Nossa Senhora. Né? Então, quem foi a sorteada? Não, foi a